Fala, minha torcida da Fiel, uma boa noite pra vocês e nós chegamos como aqui agora, em clima de festa. O nosso timão venceu o nosso maior rival aí, o Palmeiras, de 1-0, mas nada decidido ainda, somente o jogo de ida. Mas vamos ficar aí confiante com esse resultado aí. No próximo jogo a gente possa estar obtendo mais uma vitória aí e tá seguindo em frente no campeonato. Vamos acompanhar aqui todo esse pós-jogo completo que eu separei para vocês aqui. Então já chega como, rapaziada? Já chega deixando aquele likezão aí para estar fortalecendo o nosso canal. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva aí. Ativa aquele sininho de notificações porque saindo mais notícias do Timão, vou deixar vocês totalmente atualizados aí. Vamos embora pro vídeo. Logo, logo eu tô de volta. Ele foi com um time muito parecido dos dois jogos das finais. O meio de campo mesmo, com Raniel, Martinez e o Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Esse é o Corinthians. Das finais do Paulista lá. Esse não existe um Corinthians com dúvidas, variações, não, vai entrar o Romero, vai deixar não sei quem no banco, não. É um Corinthians que joga muito pelo centro, com as laterais mais fracas, com o Mateuzinho e Bidu, ainda o cruzamento para o Memphis é do Mateuzinho, mas quando você compara o Palmeiras é um time mais forte pelos lados, né, tanto nas laterais quanto nas pontas, mas precisa se desenvolver ainda. Então o Sousa precisa se adaptar e criar mecanismos de entrada, né, de um time que se aprofunda melhor e vai para a linha de fundo. O mesmo acontece com o Facundo agora do lado direito e não na esquerda, como ele vinha jogando quando tinha o Estevão. E o Vitor Roque está melhorando. O Vitor Roque está evoluindo. Isso é nítido. Ainda não é o jogador que o Palmeiras imaginava contratar, mas ele pode chegar lá. Agora não tenho dúvida disso. Mas são times bem diferentes, que é o Palmeiras ainda tentando se encontrar nas escalações, com Facundo, Maurício e o Sousa hoje, no caso, eu acho que é um jogador que tende a ser titular, e um Corinthians que você sabe como é. Só que a diferença é o seguinte, esse Palmeiras consegue jogar um campeonato de pontos corridos, alterando o time. O Corinthians tem essa equipe aqui. Esse time produz quando também pressionado, porque ele estava jogando em casa, vinha de momentos difíceis, pressionados pela torcida. Então houve uma hipermobilização em torno do time que você conhece, sabe quem é, e que começou o jogo um pouquinho abaixo em relação à intensidade no confronto com o Palmeiras, e depois ele igualou, aí foi outro jogo. Mas está super aberto. Sim, o primeiro round é do Corinthians, o segundo tem a vantagem do Palmeiras jogar em casa. Jogar na Itaquera é uma baita vantagem para o Corinthians, é nítido. Como jogar também no Allianz é para o Palmeiras. É impressionante como esse time do Corinthians, o Birner, aí já estava, isso já acontecia com o Ramon, a gente está vendo agora com o Dorival também. Estava até conversando com alguns corintianos, até palmeirenses na redação, falando sobre isso. Como esse time do Corinthians é capaz de, mesmo com as dificuldades, o ano passado, quando estava brigando para não cair, esse ano agora, mediante tudo que está acontecendo fora de campo, protesto e tal, etc., chega no jogo contra o Palmeiras, parece que esses caras entendem muito bem o que é esse confronto, ainda mais mata-mata, a Copa do Brasil. Parece que o time se agiganta de uma forma que é impressionante, né? Foi um Corinthians bem diferente do que a gente vinha vendo aí nos últimos jogos. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, as fãs do esporte. Eu concordo com você, mas eu acho que hoje não foi isso. Eu acho que o Corinthians se superou hoje. Não, assim, a gente falava... Foi um Corinthians diferente do que segunda-feira, quando eu passei pelo linha, eu falei, não tem favorito. Sim. E eu vou repetir exatamente o que eu disse antes, porque, para mim, o Palmeiras tem vencido jogos sem jogar bem. Sim. Mas não é que joga mal. Eu espero do Palmeiras muito, né? E talvez seja a minha expectativa equivocada, olhando o investimento e o nível do elenco, mesmo sem o Paulinho e depois da saída do Estevão, eu acho que o time é para jogar muito mais. E eu acho que o Palmeiras tem sérios problemas de construção. Hoje o lado direito praticamente nulo, era tudo pelo lado esquerdo, quando o Palmeiras atacava. E o Corinthians, com esses três jogadores, contra o Botafogo, no segundo tempo da última partida, ele fez um jogo nesse nível. Atrás do Botafogo. Jogou bem com esses três jogadores. Então, eu olho o segundo tempo do jogo contra o Botafogo e olho o que o Palmeiras vem fazendo, eu imaginava um jogo imprevisível. Eu acho que o Corinthians hoje foi um pouco melhor que o Palmeiras. E aí entra
Arena, em Itaquera. Entra o clássico, por isso que eu concordo em parte contigo. Mas, como disse o Calçade, eu assino embaixo, com esses 3 jogadores, quando o time acerta um jogo e até os melhores times do Brasil têm quedas de rendimento, é normal que o Corinthians, com o elenco super curto para jogar, no time titular também tenha, esse time é um time bem competitivo. Sim. Eu acho que com esses 3 voltando juntos e hoje fez um jogo bem competitivo, o Corinthians, quando joga nesse nível, ele não é pior que o nível médio do Palmeiras. E o Palmeiras hoje jogou futebol como vem jogando. Né? Então, acho que o clássico tudo fica aberto. 1-0, concordo com vocês. Não dá para ter ideia de quem vai se classificar. Vamos ver se o Allianz vai pulsar como pulsou a Arena para ajudar o Palmeiras. Se o Palmeiras vai incorporar o clássico como o Corinthians incorporou hoje. E se o Corinthians vai conseguir ter os jogadores e atuando no mesmo nível de hoje contra o Palmeiras no Allianz. Então, se isso acontecer, eu continuo achando que não tem favorito para a classificação, apesar da vantagem corintiana hoje. Aí, Jean, também ouvi muito palmeirense na redação falando do ano passado para cá, esse Palmeiras não entrega mais o que entregava nesses jogos de mata-mata. Assina embaixo. Concorda com isso? Tudo bem, William? Tudo Boa bem? noite. Eu acho que assim, as coisas elas vão muito baseadas nos resultados, como sempre. Comentário de hoje? Porque assim, né? Se você lembrar das eliminações do Palmeiras no mata-mata no ano passado contra Botafogo e Flamengo, e o Palmeiras nas duas esteve ali por um fio. O pessoal falou muito dos primeiros jogos. O Palmeiras realmente foi muito mal nos primeiros jogos. Isso foi. Primeiro jogo eu tô de acordo. E aquele mas o jogo que eu quero que não dizer foi assim, mata-mata, que era é que contra o mesmo quando o Botafogo. Palmeiras passava, muitas vezes passava também por um fio. Passava no detalhe, mas aí o Palmeiras era espetacular, o Palmeiras era imbatível, o Palmeiras era o melhor time do mundo, e aí quando não passa, o Palmeiras é o pior time, não cria nada, não sei o quê. Eu não vejo nem de uma maneira, nem da outra. Acho, inclusive, que o jogo de hoje foi um jogo muito equilibrado e que se agora o viés vai ser todo de poxa, o Corinthians conseguiu se resolver, talvez seja porque havia uma pressão e uma expectativa em relação ao Corinthians pelo momento negativo que vivia, de que é um jogo difícil contra o Palmeiras, é um confronto difícil contra o Palmeiras. Acho que foi, primeiro, antes de tudo, e acho importante, um jogo bom, Foi. Um jogo com várias chances, apesar de insuportavelmente brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de pressão, a quantidade de rodinha no árbitro. O tempo que o cara consegue acessar a tela do VAR lá. A quantidade de simulação, a quantidade de tempo perdido de jogo de futebol é um negócio assim pra gente botar num exemplo do que é o futebol brasileiro. E apesar de tudo isso, foi um jogo bom. Foi um jogo com chances dos dois lados, com os dois goleiros trabalhando. No caso do Corinthians, no momento, nem o goleiro foi, né? Foi o Gamalho que faz uma belíssima defesa. Faz um gol ali, né? Mas acho que assim, foi um jogo legal. O Corinthians, acho que foi muito bem naquele miolo do primeiro tempo, né? Com uma pressão grande. Depois do pênalti, né? Depois do pênalti. Acho que até o pênalti não estava pressionando tanto. A partir do pênalti ele pressiona. Só nos 5 minutos finais é que o Palmeiras volta a pressionar. Então, foi um jogo legal, foi um jogo equilibrado, foi um jogo bom, foi um jogo pegado. E acho que ser pegado